3 dicas para evitar a contaminação cruzada. Você já teve problemas por causa de uma contaminação cruzada? Em caso afirmativo, ofereceremos a você 3 recomendações para que isso não aconteça novamente. Com medidas simples, podemos reduzir o risco. Evitar a contaminação cruzada é crucial para algumas pessoas, como é o caso dos celíacos. Este é o fenômeno no qual uma pessoa pode ser intoxicada por alérgenos ou micro-organismos presentes em um produto ou utensílio que entram em contato com um alimento que consumiu. A seguir, vamos oferecer uma série de dicas para evitar a contaminação cruzada. Desta forma, você reduzirá o risco de desenvolver patologias agudas derivadas de uma intoxicação ou de uma alergia. Não se esqueça de que manter as medidas de segurança é essencial para proteger a saúde quando se trata de alimentação. 3 dicas para evitar a contaminação cruzada. Explicaremos 3 detalhes que você deve levar em consideração ao manusear os alimentos que irá consumir. Preste atenção para reduzir o risco de ficar doente. 1. Não coloque alimentos cozidos e crus em contato. Alimentos que passaram pelo processo de cocção, via de regra, inativarão micro-organismos e toxinas que podem gerar patologias. Evidências científicas sugerem que nematoânides, como anisakis, são destruídos ao serem submetidos a altas ou baixas temperaturas. No entanto, se colocarmos um alimento cozido em contato com um fresco que contém bactérias nocivas, elas podem se transferir de um produto para o outro e começar a se reproduzir. Desta forma, aumenta o risco microbiológico e ocorre a contaminação cruzada. Recomendamos que você reserve sempre um espaço na cozinha para os alimentos que já foram cozidos, separando-os do local onde se encontram os ingredientes que ainda estão crus. Um exemplo muito típico é a mistura de vegetais cozidos com carne ou peixe ainda crus. Essa prática envolve riscos à saúde, especialmente quando os produtos de origem animal não foram submetidos a congelamento ou higienização prévia. 2. Não use a mesma faca para cortar todos os alimentos. Da mesma forma que não convém aproximar os alimentos, também não se deve usar os mesmos talheres para o manuseio. Um exemplo típico de não evitar a contaminação cruzada é compartilhar utensílios com a presença de glúten. Uma pesquisa publicada no jornal Food Protection garante que, ao preparar alimentos para uma pessoa com doença celíaca, devem ser usados talheres recém-lavados. O mesmo pode acontecer se o produto em questão contiver bactérias patogênicas para o ser humano. No manuseio de alimentos diversos, é fundamental lavar bem as facas para evitar esse tipo de situação. 3. As panelas e óleos também são veículos de transmissão. Além do cuidado com o manuseio dos utensílios, os elementos de cozinha devem ser higienizados após o uso. As bactérias ou alérgenos, que podem permanecer neles após o cozimento, podem ser transmitidos para os alimentos que são colocados no recipiente. Os celíacos são os indivíduos mais suscetíveis a este tipo de contaminação cruzada. No entanto, também há casos em que a bactéria consegue sobreviver no recipiente e se reproduzir ao entrar em contato com um alimento que for introduzido posteriormente. De qualquer forma, isso não é tão comum quanto parece. Para que um alérgeno ou bactéria cause danos específicos, é necessário que haja uma dose mínima. Conforme afirma a pesquisa publicada no jornal Food Protection, é raro que ocorram intoxicações se a carga bacteriana for insignificante.
Os celíacos se expõem a esses tipos de processos, se não puderem evitar a contaminação cruzada. Poucas proteínas são necessárias para desencadear um processo autoimune nesses pacientes. Preste atenção à higiene alimentar, para evitar a contaminação cruzada. A falta de cuidado provoca mais intoxicações alimentares do que se pensa. Por isso, é imprescindível seguir os conselhos que propomos, para diminuir a incidência delas. O excesso de higiene costuma ser prejudicial a longo prazo, mas a falta dela também. Principalmente no manuseio dos alimentos, é necessário tentar evitar certos comportamentos de risco. Além disso, não se esqueça de que o cozimento completo e os processos de congelamento bem feitos são capazes de inativar muitos organismos patogênicos, que podem causar intoxicação e problemas agudos. O anisakis, por exemplo, é inativado submetendo peixes a temperaturas muito baixas. Qualquer tipo de precaução que você tomar não será um exagero,